A política aproveita a Copa do Mundo para criar novas jogadas. É isso aí, começando mais uma sessão, mais um episódio, né, do nosso Não É Bem Assim, né, hoje, falando aí dessa situação que a gente está vivendo, desse período de Copa do Mundo, né, em que para poder se sobressair os políticos têm que realmente inventar. O que no Brasil não é muito difícil, né, a gente tem assim uma criatividade para assuntos estranhos na política, não é uma coisa muito difícil de se ver. Bom, estamos aqui novamente com o nosso amigo Manuel Tedin conosco, Márcio Fortes, Marcelo Madureira. Lembrando que Dora Kramer volta semana que vem. Semana que vem estará aqui. E vamos aproveitar logo para pedir o like, a força, o compartilhamento. Compartilhem, avisem os amigos. Comentem. A Dora depende do resultado do Jogo do Brasil domingo, se ela volta ou não. Ela está na delegação, ela é convidada da CBF. Ela tem muito boa relação com a CBF. Então vamos lá que o programa vai cair, vocês estão lá participando junto com a gente desse programa. E vamos lá que o programa vai começar. Fala, mano. Quer dizer, meus amigos, os astros conspiram ou para bem ou para mal, né? O Brasil estava a política brasileira vivendo um inferno astral da magnitude do Banco Master, né? Sem contar que já tinha o escândalo do INSS, que tá ali, né? Foi barrado, né? Tá igual o Romário do banco. E a situação era crítica, mas aparece sempre um alívio, né? O que é a Copa do Mundo e com coincidência também dos feriados de São João, que no Brasil, se você examinar, principalmente na região Nordeste, Norte-Nordeste, é mais importante que o Natal. Então, os políticos todos revoam para suas bases, né? E, evidentemente, entre um jogo da Copa do Mundo e uma quadrilha, e essa quadrilha aí não tem nenhum segundo sentido, eles aproveitam para sentar e tentar resolver essa ingresia todas que eles estão metidos. E hoje, nos jornais, né, curiosamente, aparece a notícia, né, de que a CPMI, do caso do Master, ao qual a unanimidade contrária era total, absoluta, agora se tem um consenso que tem que se fazer a CPMI do Banco Master, quer dizer, entre mortos e feridos, salvam-se todos. Apesar de que o Mota diz que tem 15 na frente. Tem 15. Então ela vai ter que furar a fila das outras CPIs que já estão solicitadas, né? Vamos ver como é que vão fazer isso, como é que fazer esse fila-fila, se é que fazer. Para fazer isso, coloca a questão no plenário. Sim. Eu só aqui aproveitar, infelizmente, nosso amigo Márcio Fortes, dono de uma voz maviosa e poderosa, hoje se encontra um pouco afônico. Então, por favor, relevem a forma, mas o conteúdo sempre é precioso. Ainda bem que é meu amigo, né? Mas dentro dessa situação aí de Copa, né, que os políticos inventam jogadas, quem está sendo assim, apesar da gente não saber exatamente qual é a jogada, é a Michelle Bolsonaro. É o futebol feminino. É o futebol feminino. Qual é a jogada? E tá na moda. Tem que me perguntar o que ela quer efetivamente, onde é que ela quer chegar. Tem gente que fala, ela está preparando a campanha dela de 2030, quer dizer, para ela ser candidata em 2030. Tá bom. Mas assim, ela está agindo sobre a campanha de hoje, diretamente, né? Botando o Flávio encurralando. Você está dizendo que ela tem interesse que o Flávio não ganhe essa eleição, é isso que você está dizendo? Isso ela diz. Isso ela disse claramente. Não vai apoiar. Não vai apoiar. Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, que Guti Caroço que está por trás disso? É uma situação complexa, né? O Jair Bolsonaro preso domiciliarmente com ela, junto com ela. O filho visita lá meia hora e sai e não fala com ela, né? E existe essa política que aflora, que a gente não sabe qual é a origem disso, de onde está vindo isso. Vamos por partes. O que ela quer é poder, sem pegar. Ela quer o poder
que ela desde sempre, ela percebe que ela tem uma identidade talvez maior que os filhos do Bolsonaro com o marido Jair Bolsonaro. Então ela se avoca ao direito de ser a herdeira política do Bolsonaro. Ela se avoca, mas o Jair Bolsonaro ainda não comprou essa ideia. Pois é, mas ela se avoca. Na pior das consequências, o que ela pode acreditar uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro ao papel dela dessas eleições. Porque agora ela está ela abandonou a presidência do PL Mulher. Aliás, trabalho que ela fez que valeu muito, né? Quer dizer, ela mobilizou uma quantidade de mulheres dentro do partido. Ela é uma política jeitosa, né? Não, ela foi criada ali nos corredores da Câmara e do Senado, quer dizer que isso não é pouco. E agora ela começou um movimento tipo desses de consultoras de Tupperware, Avon e Natura, que ela está criando grupos de senhoras, de mulheres evangélicas que se reúnem para discutir coisas da família, né? O Márcio Fortes observou agora há pouco, né, que houve uma mudança, né, enfim, de assuntos da família, né, assuntos da fé, e sempre só... Não é a ordem. O Jair Bolsonaro era Deus, Pátria e Família. O da Michelle é Deus, Família e Pátria. Que combina mais com a lógica evangélica, que é isso mesmo. Não é só isso. Ela, ao fazer esses grupos e essas reuniões e tal coisa, ela conduz, induz, estimula essas mulheres a entrarem na política, serem candidatas, serem assessoras de candidato, se envolver na política, participarem da atividade política com maior sucesso. Eu agora que eu cheguei da Rússia, né, e isso lembra muito a organização do Partido Bolchevique. Que se dava através dos soldados, dos marinheiros, né, dos operários, que criavam os sovietes, né, pequenos grupos que se discutia e se politizava e aglutinava e comprometia as pessoas com a dita revolução. Chaves fez a mesma coisa na Venezuela. Exatamente. Ele criou Mas, aquela... enfim, aí a doutora Michelle, ex-presidente hoje do PL Mulher, deixa um legado importante. Você vê que, curiosamente, ela era o PL Mulher, é uma sigla especializada dentro do partido. O PL é um partido. Então tá. Aí, quando ela saiu da presidência, o partido extinguiu o PL Mulher. É isso. Não tem mais PL Mulher. Inacreditável isso. Né? Inacreditável. Não, fica a Michelle comandando a mulher. Por fora. Se continuasse a PL Mulher, ia entrar uma outra presidenta no PL Mulher que ia começar a fazer frente a ela e tal. Claro, faz todo sentido. Então não tem. Ela continuou comandando o movimento feminino dentro do PL. Com uma franja evangélica muito forte. Ela é candidata ao Senado por Brasília. Deve ser eleita. Ela é muito articulada falando, muito né? Articulada, deve ser eleita, ok. Eu estou querendo saber, eu acho que é importante nós... Quer dizer, primeiro, uma coisa importante é que ela tem uma filha com o Jair Bolsonaro. Ela não é só esposa do Jair Bolsonaro, ela é mãe de uma filha do Jair Bolsonaro. E, ao que se sabe, os irmãos masculinos, o 01, 02, 03 e 04, não dão muita atenção à irmã deles, que é a filha da Michelle. Ela realmente não aparece na mídia. E você acha que é ressentimento? Não acho nada. Eu acho que ela é uma adolescente, está muito bem no lugar dela, mas a mãe, se é ressente. próprio de mãe, presta atenção a esse fato. Pronto. Então, o Flávio é o candidato ungido pelo pai, não vai deixar de ser o candidato do PL. Não. E se perder, tá bom também. Contanto que não entre alguém que vença o Lula na eleição e que tome o lugar do Jair Bolsonaro na liderança quase absoluta do movimento de direita brasileiro. Liderança não quer dizer a condução unânime. Sim, claro. É a liderança, não tem outro. Quer dizer, com quem que o Jair Bolsonaro disputa essa liderança? Não tem esse nome.
Não existe isso no Brasil. Daí que tem a polarização. Ao ser eleito o terceiro, caso isso aconteça, e não o Lula, esse terceiro desbanca, fica importante, tá certo? E esse é um pensamento que pode possivelmente estar andando lá dentro no núcleo da família Bolsonaro. Acho que é importante a gente pensar também de que lado que está o Jair nessa briga. Aí tem que deduzir, né? Porque tem que deduzir. Ele nem pode, né? Não há declaração nenhuma de E nem pode, ele não do pode. lado de dentro do muro da casa dele. Esse Eu sei, E proibido de dar declarações, ele é preso. Pública de nível rasteiro, de uma certa forma, entre a esposa dele e o filho dele mais velho. Candidato a presidente. É, porque ela claramente já o Eduardo, ela bombardeia e tal. O Eduardo está lá nos Estados Unidos, está fazendo onda, tá bom. O outro é pré-candidato ao Senado de Santa Agora, Catarina. só para sublinhar, e essa brigalhada toda não é em torno de nenhuma ideia, de nenhuma proposta, de nenhum projeto nacional. É disputa pura e simples de poder. Isso é que é melancólico. A origem teórica é porque resolveram apoiar no Ceará o Ciro Gomes e por isso então ela resolveu brigar. Quer dizer, não explica o tamanho da hecatombe, não explica o tamanho do problema. Por isso que eu falo, tem um umbigo de caroço mais forte por trás. E é muito dúbio essa história em relação ao Jair Bolsonaro, como você estava falando. Tem que deduzir o que ele está pensando, porque se ele estivesse falando, né? Você tinha um pouco mais de pista de que é isso, o que está acontecendo. Mas, como ele não pode falar, fica o Flávio dizendo que a briga é por um motivo, ela diz que é por outro motivo, e a motivo real de ser eu não concordo com essa proposta ou com aquela proposta, isso é utopia, isso não existe. O motivo real é o seguinte, é quem vai abocanhar o poder em algum nível, em algum momento, como é que é isso. Né? E acho que, por exemplo, os filhos 01, 02 e 03, pelo menos, nunca reclamaram da mãe ser Bolsonaro candidata. A mãe que foi candidata a vereadora, que foi eleita. A Rogéria. Até que a família é tão maluca que o próprio Bolsonaro patrocinou uma candidatura do filho, do Carlos, contra ela. Então, o universo Bolsonaro é complexo, ele não é simples, é uma artilharia interna muito grande. É especializado, né? O fato prático é que o Jair Bolsonaro foi presidente da República, é deputado super bem votado por várias legislaturas, e os 4 filhos estão na política, têm mandato. Certo? E se vendem como antissistema, o que é sensacional. Como antissistema, tendo usado o sistema para ter as posições que tem. Então a política brasileira, vamos lá, Marcelo, divide um pouquinho. Quer dizer, tem a ação diária no Senado e na Câmara, que é, como é natural, uma permanente disputa política entre o que o governo quer, o que a oposição propõe, como é que um barra o outro, o que faz CPI, não faz. Isso é lá dentro da coisa, quer dizer, mudou o líder, que era o Jacques Wagner, passou a ser a Tereza Leitão, senadora, líder do governo do Senado, está lá negociando com Davi Alcolumbre para colocar em pauta ou não colocar em pauta uma pauta bomba para as finanças brasileiras. Isso é o dia a dia da política aplicada à administração pública. Tá bom, isso tem, sempre teve, vai ter. Depois tem a outra política, que é a política entre os poderes, que é que a queda de braço vai em que recentemente há uns 5 anos, né? Entrou o judiciário nessa história, via Supremo Federal, que começou a gostar de participar da política, o que é uma coisa inédita no Brasil também. É inacreditável. Mas não participou e que também chama a atenção. Participa, efetivamente. Mas antigamente não. E agora participa com o negócio de as isonomias valem para cá, para lá. Não, pois é, com a negociação com a pior política, que é a política clientelista. Agora, aproveitando aí São João e a Copa, já afrouxou completamente a política dos tais penduricários. Que é uma coisa doida. E, sobretudo, por unanimidade, houve alguma divergência lá em alguns pontos, na aplicação dos penduricalhos, mas houve uma coisa unânime em certos aspectos. Um deles que me irrita mais é estender a todos os juízes, membros do Ministério Público e defensorias, já aposentados, os ganhos adicionais que os que estão trabalhando
segundo eles, merecem. Porque merecem porque não estão trabalhando. É inacreditável. Mas aí tem que voltar para o início, né? Em tempos de Copa se aproveita para aparecer, tem que ser ou coisa esquisita, ou então ter coisa que eu não quero que apareça. Passa tempo de jabutis. Tempo de jabutis. Tempo de Copa e festas juninas, tá bem. Colocou bem. Mas no frigir dos ovos, qual é a massa que sai disso tudo? É que há eleições em outubro. Agora, daqui a pouco. E que as campanhas começam imediatamente após o último gol do Brasil na Copa do Mundo. Mesmo que haja jogos depois dos jogos. É um otimista incurável. Não, eu acho que o Brasil vai ser campeão. É mole, eu já fiz lá, vai ganhar do México agora, depois vai ganhar da Argentina, depois vai ganhar da França. Pronto, mole. Mole. Vai lá e ganha a Copa do Mundo. Eu adoro o Márcio Costa, sou amigo dele. Eu acompanho eleições há muito tempo. Todo ano de eleições para presidente é o ano que tem Copa do Mundo. Então essa coisa se repete. A Copa do Mundo de 94, quando o Fernando Henrique foi eleito, era assim mesmo, não pode fazer nada porque não acabou a Copa. Naquela época, Fernando Henrique era o presidente da República. Hoje, não, ele não era presidente, era candidato. Era candidato. Mas hoje você vê, nós temos, mais uma vez, vamos ficar entre escolher entre Lula e Bolsonaro, seja qual for o Bolsonaro. Nós temos Davi Alcolumbre, nós temos Ciro Nogueira, nós temos Gilmar Mendes, nós temos Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edgar Terra. Quer dizer, meus amigos, é uma mudança substantiva. Mudou. É muito assustador. Do elenco brasileiro. Verdade, mudou a característica das pessoas e do elenco, mas não muda a essência institucional. Quer dizer, o cara pode estar exercendo mal sua liderança no Senado. Mas a instituição está viva. Você não extinguiu o cenário. Você não criou Era só que faltava, né, Márcio? Tentaram, né? Tentaram, né? Já se imagina que uma vez empossado o novo Senado, vai ser em 1º de fevereiro próximo, então, vai haver uma pauta importante que é iniciar o processo legal de impeachment de ministros do Supremo, tendo em vista essa ligação que o próprio Supremo inventou de se meter em política. Mas quem se mete em política... Não, se meter é diferente, se meter em jogadas ilegais. Também. Então tá. Então já que você me chama de otimista, eu não estou querendo dizer que eu estou ficando pessimista, mas eu estou aumentando o tamanho do desafio nacional. Pronto. O desafio nacional é espetacular. Não, Pedro Malan escreveu há uns 10, 15 dias atrás um artigo, até eu fiquei de te mandar. Mas eu mandei um artigo maravilhoso, cívico, sobre o Brasil. Do Pedro Malan não se podia esperar outra coisa, mas maravilhoso aquele artigo, que eu entendo. Você abraçou essa ideia, eu, de certa forma, eu tento abraçar também. Mas é muito assim. O mundo todo não está igual ao que era 10 anos atrás também. É verdade. Entendendo? Então nós não estamos diferentes da massa. Quer dizer, por enquanto, a América Latina, que nos restou, está do jeito que está, mas eliminou uma coisa importante, que é as ditaduras militares disseminadas. Evoluiu. Mas já tem tempo isso, né? Tem tempo, mas tem sempre um fantasma. Quer dizer, aqui no Brasil a gente teve Mas você sabe o que eu acho mais assustador? A gente está num processo de campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral. Você tem 2 candidatos que são... A distância do segundo para o terceiro é gigantesca. Não. A distância nas pesquisas, que não tem nada a ver com a amostra do nosso pesquisador Marcelo Madureira. Que é o porteiro, o jornalista. Madudata. Aí eu aproveito para colocar aqui para a Troika uma pergunta, como se faz hoje, né, como se fala na Globo News, uma provocação. Por que é que não decola uma alternativa de terceira via nesse panorama triste da política brasileira? Por que não Inclusive porque os 2 primeiros não têm projeto. Qual o projeto do Bolsonaro? Qual o projeto do Lula para o país?
Quer dizer, os conservadores brasileiros trabalharam durante 2 anos para o governador de São Paulo ser o candidato contra o Lula esse ano. Estava andando a marcha, tá andando tudo bem. E realmente o Tarcísio seria um bom candidato a presidente. Todo mundo disse, esse cara eu voto, esse cara tá legal. É um tecnocrata bom, nunca foi deputado, ainda bem. É assim. Aí o camarada resolve não ser candidato a presidente para ser governador de São Paulo, deixou o buraco aberto. O Jair Bolsonaro, muito inteligentemente, viu o espaço, lançou o filho que tem o sobrenome dele, não tinha outro, ganhou. Aí os meios de comunicação ajudam muito isso. Hoje, pela primeira vez no Globo, você tem o retrato de 3 pré-candidatos. Antes era só de 2. Você tinha Lula e Jair. E quem tem mais? Flávio. E tinha o Caiado. Caiado. Apareceu hoje por causa do evento de ontem, que ele indicou quem vai ser candidato a vice-presidente na chapa dele, ganhou uma manchetinha. Então começa a aparecer... Quem vai ser o candidato a vice do Caiado? O Gilberto Kassab. Vai ser puro sangue, Pronto, a chapa puro sangue, que pode funcionar também, por que não? Né? Então vamos lá. O fato é o seguinte, se começa a aparecer assim, começa a surgir possibilidade naqueles que querem, de qualquer jeito, derrotar o Lula. Essa é a principal motivação. E que encontraram até agora no Flávio Bolsonaro uma capacidade de derrotar o Lula nas pesquisas que são feitas agora sobre o resultado do segundo turno. Mas o segundo turno é só depois do primeiro. E o primeiro, você não precisa ter 50%. Não, o primeiro... Mas tem um voto a mais do que o outro cara. Então, já hoje nas pesquisas parcas que são feitas sobre o segundo turno, já aparecem outros candidatos crescendo contra o Lula, tendo em vista a rejeição ao Lula ser o principal fator dessas pesquisas de hoje. E eu volto a dizer, você que pesquisa com sua amostragem qualificada, que você pergunta, ou sabe qual é a pergunta mais respondida na pranchetinha do pesquisador? Em quem que o senhor quer votar para presidente? Pergunta-o. Tenho certeza, não tenho ideia. O cara disse assim, tem eleição esse ano? Rapaz, não entrou. Se você perguntar quem acha que vai ser campeão da Copa do Mundo, o cara vai dar um palpite qualquer. Se você perguntar qual vai ser a inflação, é capaz de dar um palpite. Se perguntar quem é seu candidato... Ainda não tem. Acho que o Lula. Pronto. Se você dependendo, se você foi beneficiário de alguma ação e tal. Então, quer dizer, é bem provável que o Lula vá ao segundo turno, sendo incumbente, presidente da República, entendendo disso e como está fazendo campanha com o nosso dinheiro. Meu, seu e de todo mundo. Tá bem. Então ele vai ao segundo turno. O adversário dele precisa ser um adversário denso, forte, tradicional, com estampa, tal, que não é o Flávio Bolsonaro. Mas ele que está na frente, né? Está na frente das pesquisas agora, que são pesquisas que só apontam para nomes conhecidos. Não teve campanha eleitoral, não tem ainda uma atividade de propaganda. O Caiado é conhecido nacionalmente? Assim, é um nome. Tem reconhecimento? Certamente não. E por isso não aparece nas pesquisas de primeiro turno agora. Mas certamente, com uma campanha, vai se ver que sim. Um cara que foi deputado 6 mandatos, foi senador 8 anos. Conhece muito o governador 8 anos. E sai como o mais bem avaliado governador do momento. Não, você esquece. Ele foi candidato a presidente da República. Mas tinha 80 candidatos. Aquele desvão de 89, se a Dora estivesse aqui, estava puxando a minha orelha. Não, mas sabe uma coisa que marcou muito o Caiado desse período e ficou bem. É a UDR, a União Democrática Ruralista, que ele era uma liderança. UDR, União Democrática Ruralista. Não era um partido político. Não, era um movimento. Era um movimento praticamente de extrema-direita. Fortíssimo, que ele se... Eu diria que esse setor, esse segmento do agronegócio, os próprios agentes do agronegócio mudaram bastante ao longo desses anos todos. O agro é como diz a propaganda. O agro agora é pop. Não, é tech. Não, eu assisti uma palestra do Ronaldo Caiado e como eu
eu participei da eleição de 89, eu vi uma mudança no pensamento dele bastante grande. Não papo. Realmente ele estruturalmente mudou. Mas ele não é mais o mesmo cara. Eu acho que o Pedro Paulo não concorda. Não, eu arrisco dizer o seguinte, ele não é o mesmo cara, lógico, ele evoluiu, ele teve experiências, ele foi governador, ele tem uma opção de história para contar nessa história. Mas eu acho que a definição disso, de haver uma segunda candidatura de direita que possa competir com o Flávio, vai depender muito mais dos estragos que os próprios podres do Flávio possam construir contra ele. Claro. Porque a própria Michelle está ameaçando, falou, vai aparecer um monte... Eu tenho informação. Tem informação, vai aparecer muito mais escândalo para ele, não sei o quê. Então, ele já teve... Enquanto eu estou falando isso? Ele já teve o Dark Horse, que pode evoluir, porque isso pode ser uma coisa maior do que isso. Tem gente que diz que, maldosamente, né, que ela está brigando por tudo isso porque ela não participou da farra do Dark Horse, né? As outras farras ela participava. Porque tem as fofocas, ela não participava da rachadinha, ela não recebeu lá não sei quantos cheques na rachadinha. Recebeu, lembro, tinha essa história. Que depois acabou, foi extinto o processo e tal, não sei o quê. Então, essa situação é uma situação muito mais de possibilidades, de novidades negativas para o Flávio Bolsonaro que possam fazer, por exemplo, o Caiado vir para Berlinda. Por quê? Já que o cara está se desmanchando, realmente desmancha, porque até agora abalaram, mas não desmancharam. Então você está dizendo que o Caiado cresce no negativo do Flávio e não nas qualidades pessoais. Eu acho que a chance dele crescer é muito mais em cima de uma desmanche do Flávio por obra e graça muito mais dele mesmo e da família, né, do que propriamente o Caiado conseguindo fazer uma plataforma que empolgue. Você quer dizer que mesmo que ele venha com uma proposta consistente, boa, não vai ser esse o fator determinante. Eu acho que ele não consegue no argumento ele não vai. Ele só vai conseguir fazer esse argumento aparecer na hora que o Flávio desmancha. Aí isso se soma. Eu acho que aí pode se somar o fato dele ter propostas e tudo mais. Mas as propostas per si conseguirem aparecer para puxar a candidatura dele, eu acho que... Primeiro, não tem tempo. Eu acho que o tempo é muito curto para isso. Né? São 45 dias, né? É muito pouco tempo para isso acontecer. São Tinha que ter mais tempo para poder isso acontecer. É muito pouco tempo de campanha. Mas desmanchar é rápido. Muito rápido. Então, a possibilidade de desmanche do Flávio é realmente a chance, no caso, de um terceiro nome, porque a gente aqui está falando muito do Caiado como sendo talvez o mais viável. Mas tem o Renan também. Tem Renan, tem o Zema, tem outros que estão aí, que aparecem de alguma forma. Já que o Marcelo falou que ele foi candidato a presidente em 89, só queria destacar que não tem nada a ver aquela eleição com a presente eleição. Não, claro que não. Aquela era uma eleição solteira, era só para presidente. E é a primeira vez que aconteceu 2 turnos no Brasil. E era a primeira depois de 25 anos, 30 anos. Houve 22 candidatos a presidente, é óbvio. Porque você não perdia nada para ser candidato a presidente. Você não tinha que carregar governadores, deputados, senadores, nada. Era só para presidente. Então, o Caiado, por exemplo, ele era da UDR, candidato a presidente. Claro que não ia ser eleito. Mas o Collor foi eleito meio na surpresa naquela eleição também. Agora, um ano depois, exatamente em 90, teve eleições para deputados, senadores e governadores, e todo mundo que foi candidato a presidente foi muito bem votado, inclusive o Caiado, que foi o deputado federal mais bem votado em Goiás, porque tinha sido candidato a presidente da República. Então, esses macetes todos, agora, nos informam mal sobre a realidade, mas deixa uma sombrazinha. Essa movimentação para pré-candidatos é útil também para isso. Esse menino Renan, que até dá boa impressão para aqueles que são interlocutores dele e tal coisa. Para quem não conhece, né? Eu não sei. O que pode acontecer de pior para ele? Nada. Não ser eleito. Em contrapartida, a retenção de imagem vai ser espetacular. Nessa franja jovem e tal, que tem outros líderes aparecendo, é uma coisa interessante. O negócio lá em Pernambuco está meio enrolado, né? Que negócio lá? João Campos contra a Raquel? A Raquel subiu, né? Subiu muito. A Raquel vai ser reeleita, possivelmente ela é do PSD, mas não faz a campanha do Ronaldo Caiado,
porque ela tem que fazer a campanha do Lula. Quem não fizer a campanha do Lula em Pernambuco já perdeu por definição. Entendeu? Ué. Então, mas isso ajeita. Quer dizer, o Eduardo Paes aqui no Rio vai fazer a campanha do Lula. Mas o partido dele, que é o mesmo PSD, vai ter o candidato Ronaldo Caiado. Então, você vai fazer 2 campanhas. Uma para o Eduardo e outra para o Vai explicar isso para o eleitor. Isso é uma confusão, né? E dado o adiantado da hora, né? Vamos aqui encerrando. Agora... Agora que eu estava aquecendo... A voz estava melhorando. Não, porque eu me lembro agora o Brasil enfrenta a Noruega, né? E é muito marcante aquele negócio da torcida da Noruega, aqueles torcedores aqui. O remar, remando, remando com um tamborzinho. Com um tambor marcando, como eram os navios vikings, né? Que era vela e remo e tal, mas olhando aquilo me lembra um pouco o Congresso brasileiro, né? Que finge que rema, né? E não sai do lugar e não vai a lugar nenhum. É isso. Eu acho que aquilo ali é uma piada que os noruegueses estão fazendo com a gente. Como começamos com a Copa, estamos terminando com a Copa, né? Bom, tudo muito bem, vão lá, até a próxima semana, né? Que nós vamos ficando por aqui. Porque o tempo ruge.